Eu vou começar a desbloquear a sua cabeça para a matéria tutela jurisdicional. Vem comigo que vai ser bem rápido, mas você vai entender essa matéria de uma vez por todas. Eu vou mostrar como é fácil e você vai desempenhar bem nos estudos e no concurso. Galera, eu vou mostrar esse quadrinho para vocês aqui, que é um quadro bem didático. Não é esse, é esse quadro aqui. Ele é um quadro bem didático e ele vai desbloquear a sua mente para a matéria tutela jurisdicional. Fica comigo até o final que você vai entender o desenho da matéria. Eu vou desenhar para você, vai ficar bem fácil. Galera, primeiro de tudo, antes de chegar nesse quadrinho, a gente tem que falar do que é a tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional é um remédio. Então, quando você pensar em tutela jurisdicional, você vai pensar em um remédio. E para cada tipo de remédio, nós temos uma doença. Então, pensa assim, tutela é o remédio que eu peço ao Poder Judiciário para curar uma específica doença no meu direito. Está melhor, ficando mais fácil de entender. Então, se eu tenho uma doença que precisa de uma tutela declaratória, é essa que eu vou buscar. Se eu tenho uma doença que precisa de um remédio, que é a condenação do réu em pagar alguma coisa, é essa tutela condenatória que eu vou buscar. Então, basicamente, a tutela é o remédio jurisdicional para sanar uma crise no direito. Se eu tenho uma crise de existência ou do modo de ser de uma relação jurídica, eu vou buscar uma tutela declaratória. Essa tutela declaratória também pode ser usada para declarar a autenticidade ou falsidade de um documento. É o artigo 19 do Código de Processo Civil. Então, a tutela declaratória é para uma crise de certeza de uma relação jurídica ou de um direito. Eu sei que existe, mas eu preciso que o juiz certifique isso em uma decisão. Quando eu tenho uma crise de situação jurídica, em que eu preciso constituir uma situação jurídica ou desconstituir a situação jurídica, eu vou buscar uma tutela constitutiva, positiva, ou uma tutela desconstitutiva / constitutiva negativa. Por exemplo, quando eu quero anular um contrato, eu busco uma tutela desconstitutiva. Quando eu quero reconhecer a paternidade de um pai para uma criança, eu quero uma tutela declaratória. Quando eu tenho uma crise de adimplemento em que o devedor não paga o credor, eu vou buscar então no judiciário uma tutela, um provimento condenatório para compelir aquele devedor a pagar ao credor. Acontece que a tutela condenatória por si só não é suficiente a sanar esta crise no direito. Ela precisa de atos executivos ou executórios para compelir o devedor a pagar. Então, se o juiz condena um réu e o réu voluntariamente não quer cumprir aquela decisão, em sequência à condenação, é preciso que o juiz dê outros provimentos de conteúdo executório. Vamos falar melhor disso. E a tutela jurisdicional, ela existe em nosso direito. Ela é o centro do processo, digamos assim, porque existe uma proibição do exercício da autotutela, que é basicamente o indivíduo particular, por seus meios próprios, fazer valer o seu direito sem passar pelo Poder Judiciário. Inclusive, existe um crime positivado no Código Penal do exercício arbitrário das próprias razões. Então, em regra, a autotutela é vedada em nosso direito. Existem algumas situações no Código Civil, até no Código Penal, em que a autotutela é excepcionalmente autorizada. A legítima defesa é um caso desse. O desforço possessório também. E tem outros exemplos. Não vamos nos prolongar nisso. Então, quando nós buscamos uma tutela declaratória, nós buscamos que o juiz, em uma atividade cognitiva, possa certificar algo. Certificar a existência de uma relação jurídica, certificar
a existência de um direito. Basicamente, nós temos a atividade cognitiva no processo de conhecimento, onde predomina no processo de conhecimento, e nós temos a atividade executiva, que predomina na fase e no processo de execução. Pela atividade cognitiva, o juiz sempre vai conhecer do direito das provas e vai certificar ao final. Até mesmo a tutela condenatória e a tutela constitutiva possuem uma carga declaratória. Porque para o juiz poder condenar alguém a pagar algo a outrem, ele tem que certificar que o direito de crédito existe. Então, a tutela declaratória sempre vai preceder as outras tutelas. Por isso que nós vamos falar melhor disso. O Pontes de Miranda vai dizer que nenhuma sentença, nenhuma tutela tem uma carga pura, né? Nenhuma sentença tem uma carga pura, porque nós vamos ter nas sentenças sempre uma carga declaratória, às vezes também uma carga condenatória, e vamos chegar lá. Então, quando nós temos uma sentença condenatória, nós temos uma sentença que certifica, ou seja, declara a exigibilidade de uma obrigação. Isso pode constituir um título executivo. E a gente tinha uma discussão no código anterior se era possível executar tutelas declaratórias. Bom, tutelas meramente declaratórias, não. Mas como a gente tem na sentença condenatória uma carga declaratória, o código espanca essa dúvida. Olha, as sentenças declaratórias que certificam a exigibilidade de uma obrigação são sujeitas, sim, à execução. Mas se eu tenho uma tutela declaratória que declara uma relação jurídica, por exemplo, não tem uma consequência obrigacional, então não há necessidade de execução. Isso cai em prova, isso cai em prova de primeira fase, isso cai em prova de segunda fase. Tá? Então, se cai uma questão assim, a tutela declaratória pode ser executada? Depende. A tutela meramente declaratória, não. Mas, conforme o artigo 515, inciso 1º do Código de Processo Civil, a tutela declaratória que certifica a exigibilidade de uma obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa, essa sim pode ser executada. Avançando, vamos falar do que importa, que é esse quadrinho aqui, que foi o que eu prometi a vocês. Esse quadro aqui, olhe bem ele vai desenhar para você, o que você precisa entender das tutelas, da classificação das tutelas em nosso direito. Nesse vídeo, eu vou falar da tutela definitiva ou tutela padrão, que é essa que nós estamos dizendo, condenatória, declaratória. A tutela definitiva, ela se divide em tutela de certificação e tutela de efetivação. A tutela de efetivação nada mais é do que a execução, onde predomina a atividade executiva, em que o juiz dá provimentos executórios, manda penhorar, manda despejar, né, bloqueia o dinheiro em conta, apreende o carro, leva a leilão. São tutelas de efetivação do direito, em que o juiz, depois de certificado o direito, depois da existência de um título executivo, judicial ou extrajudicial, o juiz vai adotar medidas que vão forçar o cumprimento da obrigação. E a gente fala de tutela de efetivação quando há uma obrigação a ser cumprida, que está reconhecida em um título. Mas eu quero falar um pouco melhor das tutelas de certificação, que são 3, segundo doutrina majoritária: declaratória, constitutiva e condenatória, que foi o que nós falamos até aqui. Em todas essas tutelas, declaratória, constitutiva e condenatória, nós vamos ter a predominância de uma atividade cognitiva, em que o juiz, ao final, vai conhecer e certificar a existência ou a inexistência de um direito. Por isso que nós falamos que toda sentença de improcedência é uma sentença declaratória. Eu lembro que quando eu trabalhava como juiz leigo, e eu estava no auge da minha técnica, estudando muito para concurso, e aí eu fui trabalhar como juiz leigo, e nas minhas sentenças, nos meus projetos de sentença no juizado,
eu, quando dava, né, um julgamento de improcedência, eu declaro a inexistência do direito deduzido pelo autor na petição inicial. Porque isso tem um condão de fazer o trânsito em julgado. Então, a rigor e tecnicamente, qualquer sentença de improcedência que analisa o mérito, improcedência, portanto, é uma sentença que declara a não existência do direito pleiteado na inicial. Se o juiz vai dar uma sentença de procedência, então o juiz vai declarar algo. Ele pode simplesmente declarar algo, ou ele pode declarar algo e constituir, ou ele pode declarar algo e desconstituir algo, ou ele pode declarar o crédito e condenar alguém a pagar algo a outrem. Então, todas as sentenças, todas as tutelas de certificação vão ter alguma carga declaratória, tá? Esse conhecimento você pode levar em provas subjetivas e provas orais. Esse conhecimento não vai ser cobrado em provas objetivas. E você vai demonstrar um conhecimento adicional que vai surpreender, vai se destacar. Agora, você quer se destacar mais ainda na sua prova subjetiva, na sua prova oral? Vem aqui, fica comigo até o final do vídeo. Eu quero te mostrar uma coisa chamada teoria da constante 15. A teoria da constante 15 é uma teoria de Pontes de Miranda. Se você só citar teoria da constante 15 e só citar Pontes de Miranda, a sua prova vai ganhar um colorido especial e você vai tirar uma nota diferenciada. Você vai mostrar que você é um candidato diferenciado. Nenhum candidato vai citar teoria da constante 15. Nenhum candidato vai citar Pontes de Miranda. Quem citar vai ficar em destaque. E é o destaque que faz você avançar para a prova oral. Porque você, dentre 300, 500 candidatos, você mostrou que você é melhor, que você tem algo a mais. Então vamos lá. Teoria da constante 15. Segundo Pontes de Miranda, todas as sentenças têm todas as cargas, todas as eficácias, ora mais, ora menos. Então, a sentença declaratória, ela também vai ter uma carga condenatória. Ela também vai ter uma carga constitutiva. E a soma dessas cargas vai dar 15. Não é algo muito acolhido, é algo muito criticado, mas faz sentido. E esse sentido é o que nos leva a falar, né, a entender que toda sentença tem carga declaratória, porque certifica o direito, ou certifica a inexistência do direito. E ele vai falar, olha, a tutela declaratória que condena o réu a pagar custos e honorários tem, portanto, uma carga condenatória. Agora, sem sombra de dúvidas, eu nem concordo com isso aqui, que sempre vai ter, todas as cargas vão estar em todas as sentenças, ora com mais ou menos intensidade, nem concordo muito com isso, mas quanto à carga declaratória, aí eu acho que sempre tem. E aí faz sentido o que Pontes de Miranda fala, de que todas as sentenças têm ao menos uma carga declaratória, sentenças obviamente na fase cognitiva. Se o juiz vai exercer a cognição e ele vai certificar o direito de crédito e mandar alguém pagar a outra, então toda sentença condenatória tem uma eficácia ainda que mínima declaratória. Dito isso, eu quero agora aprofundar com vocês sobre as teorias, as correntes. Nós temos a corrente quinária e a corrente ternária. Gente, prevalece a corrente ternária. A corrente quinária é uma firula. É uma firulinha que vocês vão citar na prova, mas não vão adotar. Ninguém basicamente adota ela. Então, o que diz a corrente quinária? Olha, ao lado da declaratória, da constitutiva e da condenatória, nós temos ainda a tutela mandamental e ainda a tutela executiva lato sensu. É isso. E por que essa corrente não é acolhida pela doutrina majoritária? Além de ser uma firulinha, ela peca porque ela é redundante. Veja bem, a tutela mandamental e a tutela executiva lato sensu nada mais são do que desdobramentos, consequências da tutela
condenatória. Porque se o juiz condena o réu a pagar uma dívida ao autor e o réu não paga voluntariamente no prazo de 15 dias do CPC, então o juiz precisa começar a fase executiva e adotar provimentos executivos para conseguir cumprir a obrigação. É um desdobramento da condenatória. Não tem vida autônoma. E aí qual é a diferença da mandamental para a executiva lato sensu? Na mandamental, o juiz manda. Bem literal. O juiz manda, porque ele dá uma ordem e adota mecanismos de coerção indireta, ou chamada execução indireta, em que ele adota o mecanismo de pressão psicológica. Ele vai forçar o devedor, através de uma pressão psicológica, a cumprir a obrigação. Exemplo, as trentes. Se você não pagar, é multa diária. Quanto mais você demorar a pagar, maior vai ser a multa diária. Uma pressão psicológica para que o próprio devedor pague. Se você não pagar, tem honorários de 10%. Pressão psicológica. Se você não pagar, eu vou escrever o seu nome no cadastro de inadimplente. Agora pode, está no CPC. Pressão psicológica. Tutela mandamental. E a tutela executiva lato sensu? Aí, não é uma ordem para que o devedor, sob pressão psicológica, pague. É uma ação, uma atuação em que o judiciário se subroga, se substitui ao próprio devedor e o Estado cumpre a obrigação no lugar do devedor. O exemplo clássico, despejo. Saia da casa, saia do imóvel em tantos dias. Se você não sair, eu mando o oficial de justiça com força policial e ele vai retirar você e os seus pertences da sua casa. A tutela executiva, lato sensu, tem esse exemplo do despejo. Mas tem outro exemplo. Qual? Penhora online. Ele vai no banco e pega o teu dinheiro. Quer coisa mais fria do que isso? Ó, o juiz mandou, ele dá uma ordem, o Banco Central emite, pum, bloqueou o dinheiro, vai acontecer o procedimento, a defesa e tudo mais, e o dinheiro vai ir para uma conta judicial e depois o dinheiro vai para a conta do autor. Executivos, o próprio Estado cumpre no lugar do devedor. São desdobramentos da tutela condenatória. Por isso que prevalece a corrente ternária. Leve isso na sua prova de segunda fase, leve isso na sua prova oral e você vai se destacar e você vai obter uma nota acima da média. Ainda que a prova de segunda fase não exija esse conhecimento explicitamente, se você entender que existe uma brecha para falar isso aqui, fale. Você vai enfeitar a sua prova, você vai mostrar que você tem um diferencial. E é esse diferencial que faz você ser aprovado na segunda fase. Então, já te dei 2 diferenciais para você poder colocar na sua prova de segunda fase e de prova oral. Vamos avançar. Então, lembre desse quadrinho aqui. A gente tem como tutela definitiva a de certificação, onde predomina a atividade cognitiva, e a gente tem a tutela de efetivação, que basicamente é a tutela executória, onde predomina a atividade executiva e não cognitiva. Eu digo predomina porque até mesmo na fase de conhecimento nós temos atos executórios. Basta pensar na tutela antecipada, que tem caráter satisfativo. E na fase executiva nós também temos esporadicamente atos de cognição do juiz, como quando o juiz vai analisar os embargos de terceiro, embargos de devedor, embargos da execução. Tá? Então, aqui foi a microaula sobre tutela jurisdicional. Você gostou dessa aula? Faz diferença na sua vida? Clareou aí a tua mente para entender e fazer as provas? O que você achou da constante 15? Legal, né? E as 2 correntes? Essas 2 correntes, a maioria vai saber. Constante 15 não. Então, boa sorte nos seus estudos, boa prova e até o próximo vídeo. Um abraço.